Como prometido, dessa vez nós vamos de geometria plana. Eu sei que vocês não estão me vendo, mas agora estão me vendo. Então, última aula nós voltamos em geometria plana. Está aqui embaixo, desce aqui, na lista 2 você tem ali um link para você fazer download dessa lista de exercícios. Nessa correria de arrumar aqui, arrumar ali, resolver problemas, fazer compra online, porque a gente está fazendo compra de mercado online para não sair de casa, arrumar a casa, entre outras coisas, não tive tempo de fazer grande parte da lista. Eu acho que tudo que eu fiz a gente vai esgotar hoje e eu me preparo para a próxima aula. Ok, dessa lista aqui, uma lista do Instituto Federal, nós vamos trabalhar em cima dos exercícios aqui dessa lista. A lista está aqui debaixo nos comentários fixados. Quando você for entrando, dê um oi, dê um viva, dê um alô, só para eu saber que você está on, só para eu saber que tem gente assistindo. Normalmente a Thalia e a Vitória são os alunos que sempre estão presentes, então vamos aguardar um pouquinho até elas entrarem. E enquanto isso, eu vou dizendo para vocês, aqui em cima tem um coraçãozinho e um sininho. Ativa o coraçãozinho, ativa o sininho. No YouTube é aqui embaixo também. Curte, comenta, acompanha o canal, se inscreve. Vamos fazer de tudo para esse canal pegar e pelo menos durante a quarentena a gente conseguir estudar bastante e quando voltar às aulas a gente estuda na escola normal. Bom dia Thalia, seja bem-vinda. Aguardando, falta mais uma pessoa para chegar, não estou conseguindo ver o número de pessoas. Tá esquisito isso aqui. Será que ele atualizou e agora eu não consigo ver quem está online? Quantos estão assistindo? Bem, de qualquer jeito, vamos iniciar o seguinte. Agora na geometria plana, uma coisa que vai acontecer bastante é a gente ter que fazer desenho. Então, vamos começar com o primeiro exercício. No primeiro exercício, diz o seguinte: qual é a área da região retangular cujas medidas são 24 metros por 12 metros e meio, 12,5 metros. Então, é uma região retangular. Muitas vezes nós desenhamos o retângulo deitado, ou seja, o maior valor é o seu comprimento, não a sua altura ou largura. E nós temos aqui que ele tem 24 metros por 12 metros e meio. Para descobrirmos a área, nós temos que a área é essa região aqui dentro. Então, uma observação sobre área. Comprimento, uma linha reta, ela é unidimensional. Até apenas uma dimensão, você vai para frente ou para trás. Uma área, ela é bidimensional, duas dimensões, você pode ir para frente, para trás, para cima e para baixo, aqui dentro. E em uma figura tridimensional, então no volume aqui dentro deste cubinho, que a gente só tem noção dele através da imaginação, não tem como colocar ele, desenhar ele nessa lousa, porque ela é bidimensional, então a terceira dimensão aqui para fora não tem como desenhar. Você pode ir para frente, para trás, para cima e para o lado e nas profundidades. Então, só lembrando que unidimensional é elevado a 1. Bidimensional, a área é elevada a 2. E o tridimensional, o volume, é elevado a 3. Você utiliza o que você achar mais interessante de unidade de medidas. Então, área bidimensional, comprimento unidimensional, volume tridimensional. Então,
passada essa ideia, vamos calcular ali no primeiro exercício. Primeiro exercício, vamos calcular a área deste retângulo. E é uma área fácil. No retângulo, a área de um retângulo, né, a área do retângulo, ela é base vezes altura. Se for um quadrado, base vezes altura também. Só que no quadrado a base é igual a altura, você pode colocar aqui é lado vezes lado. Aqui é lado vezes lado. Base vezes altura. Então nós temos a área do retângulo como 24 vezes 12,5. Novamente multiplicação com vírgula, então fica 12,5 vezes 24. 4 vezes 5 é 20, desce o zero, sobe 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10, sobe 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter aqui 3.000, mas com uma vírgula, 300. Então, a área deste retângulo ela é 300 metros quadrados. Então, mesmo que esse aqui tenha vírgula, né, 12,5, ainda deu com bastante zerinho, deu bem redondinho. Isso é bacana, isso é legal. Isso é o exercício 1. Só para relembrar mesmo. No 2. Exercício número 2. Essa listinha aqui está nos comentários, vai lá, faz download dela. Vamos lá. Um terreno retangular tem 8,4 metros por 15 metros e está sendo gramado. Então, nós temos aqui uma figura retangular onde ele possui os lados nos valores de 8,4 metros e 15 metros. Sempre verifica se é a mesma unidade, porque às vezes ele coloca um em centímetros, outro em metros. Não é incomum, então fique bem atento a isso. Sabendo que 1 kg de semente de grama é suficiente para 3 metros quadrados. Então, 1 quilograma equivale a 3 metros quadrados de terreno. Quantos quilos de semente serão necessários para gramar toda essa área aqui? Então, ele quer transformar tudo isso aqui em grama. Então, ele quer saber quantos quilos dessa semente, quantos quilos de semente de grama vai ser necessário. Bem, se você estiver falando da grama... Oh, bom dia, Vitória, seja bem-vinda. A gente vai falando da grama praga, não precisa de quase nada, é só deixar lá que ela procria sozinha. Mas agora, normalmente essas outras gramas elas são um pouco mais difíceis de pegar. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Primeiro, a gente tem que saber toda essa área aqui. O que nós vamos fazer? Vou colocar um pouco mais para cima. Não vou precisar daquele espaço aqui. A área deste retângulo, ela é 15 metros, não preciso colocar o metro porque a gente já está na conta, 15 metros por 8,4. 15 metros, base, vezes a altura, 8,4. Só fazer a conta, 8,4 vezes 15. 5 vezes 4 é 20, sobe 2. 5 vezes 8, 40, mais 2, 42. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 8 é 8. Soma aqui, desce o 0, 2 mais 4, 6, 4 mais 8, 12. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, a área total deste retângulo é 126 metros quadrados. E agora é que vai ser útil o que nós fizemos nas últimas aulas de regra de 3. Então, na regra
vezes de 3, nós temos aqui as seguintes informações. Nós temos que 1 quilograma de semente, 1 quilograma de semente, ela preenche 3 metros quadrados de área. X quilogramas de semente para os 126 metros quadrados. Então, é só isso que tem que fazer. Multiplica em cruz. Eu coloco essa retinha aqui só para dizer quem está relacionado a quem. Não precisa, porque inclusive você pode acabar confundindo que isso aqui é uma multiplicação em linha reta. E não, é diretamente proporcional. Se aumenta a quantidade de sementes, aumenta a área. Então fica 3x igual a 1 vezes 126. 1 vezes 126, 126. Passa o 3 dividindo, fica 126 dividido por 3. Vamos fazer aqui 126 por 3. Vai dar exato, porque 12 já vai dar exato. Aqui nós temos 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 12 é 0, desce o 6. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. X é 42 quilogramas de semente. O exercício ainda poderia dizer quanto que custa um saco de 5 gramas, de 5 quilos de semente, pedir para você calcular quanto ia gastar para gramar todo esse terreno. Acabaria tendo a mais, então muito cuidado. Quando vocês falarem o mínimo sempre tem que passar do valor. Se o saco fosse de 5 quilos, vamos pensar, o saco fosse de 5 quilos, 42 não é múltiplo de 5, é 40 ou 45. Se eu comprar 40, fica faltando 2 quilos, então eu não posso fazer isso, eu tenho que usar o de 45. Então muito cuidado com os exercícios que falam qual o mínimo que a gente pode fazer para isso, qual o mínimo para aquilo, porque você tem que pegar o limite mínimo dele. Você tem que tomar esse cuidado de quanto que é o mínimo que eu posso colocar, mas que passa do valor que eu preciso. Se eu colocar 40 kg, fica faltando semente para esse terreno. Eu preciso de 45 kg. Então vamos para o próximo exercício. Depois eu trago um especialmente desse modo. Sobrando ou faltando. Inclusive, sobrando ou faltando é interessante para fazer exercícios de química. Estequiometria usa bastante isso. Quando o reagente está em excesso ou quando você tem a porcentagem de utilização de um reagente, né? A porcentagem de eficácia e reagente em excesso. É mais ou menos isso daqui, você tem que trabalhar com o que está faltando e o que está sobrando. Os meus amigos de química detestam quando eu digo isso, mas metade da química é a regra de 3. A outra metade é você decorar a tabela periódica. Nossa, agora eu vou apanhar muito. Determine a área de um retângulo sabendo que 46 centímetros de perímetro. Ok. Determine a área de um retângulo sabendo que tem 46 centímetros de perímetro e que o comprimento excede em 7 centímetros a largura. Então, primeira coisa, ele tem os 4 lados aqui. A informação mais importante inicialmente são os tamanhos. Ele tem aqui que o lado maior excede em 7 o lado menor. Então, se aqui é 10, aqui é 17, se aqui é 20, aqui é 27, se aqui é 30, aqui é 37. Então, esse lado tem que ser 7 menor do que esse. É simples, soma 7 no de cima, mais fácil, desse modo. Então, ele quer saber a área desse retângulo, sabendo que o perímetro é igual a 46 centímetros. Então, sempre muito cuidado com as unidades. Na geometria plana, unidade acaba sendo, às vezes, até mais importante que as próprias fórmulas. Sabendo as unidades, você até consegue chegar nas fórmulas. Beleza. Eu sei que o perímetro é 46. Como calcula o perímetro? O perímetro, ele é a soma dos lados. Ele não tem só dois lados, não é 7, x mais 7 e x.
ele tem no total os 4 lados. X mais 7, x, aqui embaixo é x mais 7 e do outro lado x. Então o perímetro vai ser somar essa galerinha aí. Então para calcular o perímetro, eu vou fazer x mais 7 mais x mais 7. O interessante é que como ele colocou um lado dependendo do outro, ficou facinho. Então nós temos x mais 7, x mais 7. Então, peguei os 4 lados do triângulo e eu sei que o perímetro mede 46. Então, no lugar do perímetro, eu coloco 46. Então, no lugar do perímetro, eu coloco 46. X mais x mais x mais x. Então, quando você tem um número somando, você vai contar 1, 2, 3, 4 dele. Então, esse aqui é 4x mais 7 mais 7, 14. Faço 14 subtraindo, nós temos 46 menos 14 igual a 4x. Vou continuar aqui em cima. Então, nós temos que 46 menos 14 dá 32 é igual a 4x. O quadro está multiplicando, passa para lá dividindo. 32 igual a 32 dividido por 4 igual a x. 32 está na tabuada do 4, é 8. 32 dividido por 4 é 8. 8 é igual a x, ou seja, x é igual a 8. Esse lado aqui mede 8 e esse lado aqui mede 8 mais 7, 15 centímetros e centímetros. Então, x mede 8 centímetros, x igual a 8 centímetros. Agora, para calcular a área do retângulo, nós vamos fazer base vezes altura, lado vezes lado, 15 vezes 8. Então, a área deste retângulo é igual a 15 vezes 8, faz um cantinho, 15 vezes 8. 8 vezes 5 é 40, sobe 4. 8 vezes 1, 8 mais 4, 12. Então, nós temos aqui 120 centímetros quadrados. Não se esqueça, a área é sempre unidade ao quadrado. Centímetros ao quadrado, metros quadrados, quilômetros quadrados, milímetros quadrados, picômetros quadrados, nanômetros quadrados. A área é sempre ao quadrado, não interessa qual seja a unidade de medida que você esteja usando, podendo ser uma unidade métrica. Vamos lá, talvez, e muito provavelmente, o 4 não caiba aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer ele caber aqui. Para ladrilhar totalmente uma parede de 27 metros quadrados, vou usar peças quadradas de 15 centímetros de lado. Preste atenção que ele deu a área em metros quadrados e ele deu o tamanho das peças em centímetros. Então, você vai ter que transformar ou metros quadrados para centímetros quadrados ou centímetros para metros. Quantas peças foram usadas? Muito bem. Nós temos a área. Não interessa se é no formato retangular, se é no formato quadrado, se ela é um losango, se ela é um triângulo. Nós não estamos considerando isso. Nós estamos considerando que nós temos a área total. Então, nós temos a área de 15 metros quadrados. E nós temos o azulejo de 15 centímetros de lado. Se ele é 15 centímetros de lado, 27, desculpa, aqui é 27. Se ele é 15 centímetros de lado, então nós podemos fazer a área dele. Então essa aqui é a área total da parede. Então eu vou colocar a área da parede. Então a área do azulejo
Eu vou fazer de dois modos. Eu posso passar isso aqui para metros e trabalhar com uma vírgula enorme. Ou eu posso deixar em centímetros e transformar isso aqui em centímetros. E esse número vai ficar bem grande. Eu prefiro trabalhar com zeros que com vírgulas. Então, eu vou fazer aqui em centímetros. Eu vou aproveitar e ensinar a passar a área, transformar a unidade de área, porque ela é diferente da unidade de comprimento. Então, a área do azulejo é 15 vezes 15. Para quem já decorou, para quem já memorizou, 15 vezes 15 é 225 centímetros quadrados. Então, nós temos azulejos de 225 centímetros quadrados para preencher uma parede de 27 metros quadrados. Então, aqui, nós temos o seguinte: metros quadrados, decímetros quadrados e centímetros quadrados. Quando nós vamos passar uma unidade quadrada, ela tem duas dimensões, então eu não coloco um zero. Quando eu vou passar para decímetros quadrados, eu não multiplico por 10, porque ele é ao quadrado, então não é um zero, são dois zeros. A quantidade de zero tem a ver com a dimensão que você está trabalhando. Então multiplica por 100 para cá e multiplica por 100 para cá. Ou pega o 27, coloca aqui debaixo do metros. Em vez de colocar um zero em cada, para saber quanto seria em centímetros quadrados, isso aqui daria certo, seria 2.700 centímetros se fosse em metros. Porém, nós estamos falando de centímetros quadrados, então são dois zeros. Então eu tenho que 27 metros quadrados é igual a 270.000 centímetros quadrados. Como eu disse, vai trabalhar com muito zero. Mas aqui eu trabalharia também com muita casa depois da vírgula, daria 0,15 centímetros. Seria uma conta um pouquinho mais complicada. Seria com vírgula, e eu sei que muitos alunos preferem fugir da vírgula, então estou mostrando um meio de você trabalhar com metros quadrados. Como é que você transforma metros quadrados? Muito cuidado, isso aqui você tem que tomar muita atenção para não errar. Então, vamos aqui para a continuação do exercício. Continuando o exercício, nós temos então dados que nós temos. Quais são as informações? Um azulejo tem 225 centímetros quadrados. Um azulejo. Ele não falou que são azulejos, né? Eu estou falando que é azulejo, mas agora é porque tanto faz o nome que a gente usa. É o cálculo que a gente precisa fazer. E o total de 270.000 centímetros quadrados. Deixa eu dizer uma coisa, a gente não vai dividir essa parede pela quantidade de azulejos, pelo total de azulejos. Então eu vou dividir a parede pelo total de azulejos. Eu sei o tamanho deles, eu não sei a quantidade. Não tem problema. A conta ainda será 27.000 por 225. Porque eu estou pegando essa parede e dividindo em azulejos quadrados. Ou eu descubro quantos azulejos tem, para saber toda a área, ou descubro toda a área para saber quantos azulejos eu vou colocar. Se eu tenho o total dividido pela quantidade, isso me dá a área, né? Eu posso trocar de lugar. Se eu pegar o total e dividir pela área, eu sei a quantidade de azulejos que eu vou usar. Então, tanto um quanto o outro vale. A gente costuma pegar o total, dividir por quantos azulejos eu tenho, eu acabo descobrindo o tamanho de cada azulejo. Se cabem 10 azulejos de 10, se cabem 10 azulejos de 10, faz 10 vezes 10, 100. O contrário disso, então você faz a divisão. O contrário da multiplicação
Se você tem para achar a área, você vê quantos cabem e multiplica, né? Você vê quantos cabem para achar a área, faz o oposto, eu sei o tamanho de cada um e vou dividir para saber. 225 é maior que 27, mas não é maior que 270. Então, vou pegar 270. Se eu colocar 2 aqui, já dá mais de 400, dá uns 450. Então, vou colocar 1. 225 vezes 1. 270 menos 225. 270 menos 225. Pega emprestado, aqui fica 6. 10 menos 5, 5. 6 menos 2, 4. 2 menos 2, 0. Desce o 0. 450, eu já cantei a bola. Se você pegar 225 e multiplicar por 2, 2 vezes 5, 10 sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 2, 4. 450. Então eu já sei que 12 vai dar. Então 12 vai dar 450. Nossa senhora, eu detesto quando eu coloco o menos atravessando. Menos 450. Isso vai dar 0. Eu só desci 1 0 até agora. Depois desse aqui, eu usei só 2. Falta 1, 2 zeros. 1, 2 zeros. Então, temos um total de 1.200. Como que a gente chama isso aqui? Usando peças. Azulejos. Agora, ele não falou que vai usar essas peças inteiras, então eu não preciso tratar elas como quadrados, mas tanto faz como eu vou usar. Se na beiradinha não deu certo, você cortou e usou em outro pedaço, você ainda usou as 1.200 peças. Numa situação real, a gente sempre considera também, dessas 1.200 a gente conta com uma folga para quando tiver alguma quebra, se tiver algum pedaço que fica muito feio, ficar remendando em outro. Então, na realidade, a gente não faz essa conta aqui para comprar esse tanto. Se eu sei o tamanho da parede e sei o tamanho do meu azulejo, eu não compro o tamanho exato, porque esse azulejo não pode não ser perfeito. Ele pode, na hora que chegar na beiradinha ali tá vendo aqui quadrado, né? Na hora que chega na beiradinha, ele passa, aí você tem que cortar esse pedaço. E esse pedaço é pequeno demais para você usar em outros lugares. Na vida real a gente não faz desse jeito, a gente sempre compra com uma folga para não faltar. Mas nós sabemos que é no mínimo 1.200 peças, então você tem que fazer a conta através disso. Então vamos para o próximo exercício. Já foram 4 exercícios de geometria plana, começando bem devagar na geometria plana. E o 5º exercício ele diz, a diferença, já vou dar uma dica. A primeira palavra dele é diferença, né? A diferença. Diferença normalmente na matemática é menos. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. A diferença entre os perímetros de 2 quadrados é 32. E a diferença entre as áreas é 146 metros quadrados. Quem está aí com a folha tem um N2, o 2 está pequenininho aqui, mas tem que estar em cima. Tem que ser metros quadrados porque é a área. Calcule a medida dos lados desses quadrados. Então, nós temos 2 quadrados. Um maior e um menor, já que a diferença não deu 0, eles são diferentes, né? Se eles fossem iguais, a diferença daria 0. Em um deles, o lado mede x e x. No outro deles, o lado mede y e y. Então, esse daqui eu vou chamar de quadrado 1, esse aqui eu vou chamar de quadrado 2. Ele falou que a diferença dos perímetros, ele disse que perímetro 2 menos perímetro 1, por que eu coloquei o 2 primeiro? Porque eu chamei o 2 de maior, então para a gente não ficar com problemas de sinal, eu vou colocar o maior menos o menor. A diferença entre eles é 32. Os lados não são iguais? Então, o perímetro de um quadrado, ele é 4 vezes o lado. Então, o perímetro do 2 é 4y. O perímetro do 1 é 4x, dando 32. Beleza.
Aí ele disse que as áreas, a diferença das áreas deles, então nós temos a área de 2 menos a área de 1, dando 126, foi isso? 176, dando 176 metros quadrados. A área é base vezes altura, x vezes x, x ao quadrado, menos y ao quadrado, é igual a 176. Aqui nós vamos trabalhar com uma coisa incrível chamada equação de segundo grau. Na equação de segundo grau, nós vamos conseguir resolver isso daí. Mas primeiro a gente tem que pegar o seguinte, nós temos essa equação e nós temos essa equação. Nós temos duas equações, uma relacionando a outra. Então essa aqui tem x e y, essa aqui tem x e y. Eu deveria ter começado com x, né? Com y, perdão. Já que a área do 2 é y, então y ao quadrado, x quadrado. Isso. Agora tá certinho. Então, eu vou separar esses aqui. E o quadrado ele é mais difícil de trabalhar do que o linear. Quando está elevado ao quadrado, eu tenho que tomar cuidado com as raízes, tenho que tomar cuidado com um monte de coisas. Quando é linear, não, eu posso passar dividindo e fica bem mais fácil. Então eu vou pegar essa aqui de cima e isolar o número mais fácil. Isolar é deixar ele sozinho. Então eu vou pegar o 4y menos 4x igual a 32 e vou isolar o y. Por que o y? Porque o x já está com sinal negativo. Para mandar ele para o outro lado, ele vai ficar negativo. Ó, ele fica positivo. E eu gosto de trabalhar com números positivos. Então, 4y é igual a 32 mais 4x. Nós temos uma soma do outro lado. Nós aprendemos principalmente para não passar dividindo antes de resolver a soma. Porém, eu não tenho como resolver essa soma. Então, pegue o 4 e passe ele dividindo mesmo assim. Fica 32 mais 4x dividido por 4. Eu não posso simplificar esse 4 com esse 4. Nem o 32 com o 4. Eu tenho que separar. Quando nós temos essa soma, nós podemos separar. Quando nós temos soma de frações, quando a gente tem, por exemplo, 3 sobre 2 mais 5 sobre 2, a gente não pega 3 mais 5 sobre 2? Então, se eu posso fazer a ida, eu também posso fazer a volta. Se eu posso fazer a ida, eu também posso fazer a volta. Então, aqui tem uma soma. Fica 32 dividido por 4 mais 4x dividido por 4. Agora sim, simplifica esse 4 e esse 4, divide 32 por 4. Então, o y fica 8 mais x. Nós temos agora a primeira relação nossa. Nós sabemos o valor do y. Depende do x? Depende, mas nós já sabemos o valor do y. Então, eu vou usar isso daqui. Eu vou usar essa igualdade. Eu vou usar esse valor aqui. Então, agora, na outra equação, nós temos que y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 176. Eu acho que dessa vez nem vai dar quadrado. A gente vai conseguir resolver com a equação de primeiro grau. 176. O y não está aqui? Ele está elevado ao quadrado. Mas o valor do y é esse aqui de cima. Então, eu vou jogar o valor do y aqui. Eu vou pegar esse valor 8 mais x e jogar no lugar do y. Então, nós vamos ter aqui, tem que deixar os parênteses ao quadrado. Qual que é o valor do y? 8 mais x. Menos x ao quadrado igual a 176. Repararam nisso? Agora eu só tenho x aqui. Dessa vez vai dar para resolver. Ou vai dar uma equação do primeiro grau ou no máximo do segundo grau. Segundo grau é básico, no primeiro grau é só isolar o x.
Então vamos ver o que vira. Muito cuidado, que eu vejo o pessoal fazer isso aqui, ó. 8 mais x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não é assim que a gente resolve esse tipo de situação. Não é assim que a gente faz esse cálculo. Nós temos que fazer 8 mais x vezes 8 mais x menos x ao quadrado igual a 176. Você poderia pegar num cantinho e resolver isso aqui separado para não ficar copiando isso? Pode. Você pode pegar no cantinho e fazer 8 mais x vezes 8 mais x, chega no resultado e depois substitui aqui. Você pode fazer essa conta separada e depois vir para cá. Você tem que fazer do jeito que fica mais fácil para você. Eu vou continuar aqui linear, eu fiz outros exercícios separando a conta, mas essa aqui então eu vou fazer linear. Vou fazer 8 vezes 8, 8 vezes x. 8 vezes 8, 64. 8 vezes x, 8x. X vezes 8, x vezes x. X vezes 8, 8x. X vezes x, x ao quadrado. Em lista de exercícios de produto notável, a gente faz isso aqui direto, a gente não passa por essa etapa. A gente vem daqui para o resultado. A gente vai vir daqui para o resultado. Menos x ao quadrado igual a 176. Porque isso daqui eu posso juntar. Fica 64 mais 16x mais x ao quadrado. Isso daqui é o resultado desse 8 mais x ao quadrado. Menos x ao quadrado igual a 176 é o que eu já tinha na equação. Beleza. X ao quadrado menos x ao quadrado, eles vão se anular. X ao quadrado menos x ao quadrado, eles se anulam. Eu tenho 64 mais 16x igual a 176. Passo o 64 subtraindo. Fica 16x igual a 176 menos 64. 16x é igual. 176 menos 64, não consegue fazer de cabeça, faz aqui no cantinho. Não tenham medo, não tenham preguiça de fazer essas contas. Façam na folha, nunca escrevam na mesa onde vocês estão estudando. Jamais faça isso. Escreve uma folhinha, se você quiser ter uma folha de rascunho à parte, tenha, mas não escreve na mesa. Ninguém merece ficar apagando seus rascunhos. 6 menos 4, 2. 7 menos 6, 1. 112. Então, nós temos aqui 112. E agora eu vou passar o 16 dividindo o 112. Então, vai ser 112 dividido por 16. Legal de ter um rascunho que você já pode ir direto para as contas que você quer. 11 é menor que 16, então tem que pegar o 112. 112. Isso aí provavelmente é mais do que 5. Eu vou tentar fazer 16 vezes 7. Por que vezes 7? Não sei, tenho vontade. Achei mais bonitinho. Vou colocar vezes 6. Talvez? Não, vezes 7. Ou 8. Vezes 7, porque a gente já falou que fazer vezes 7. 6 vezes 7. 6 vezes 7 é 42. Para quem não tem facilidade com a tabuada do 7, você faz 6 vezes 6, 36. Para ir para o 7, tem que somar mais 6. 36 mais 6, 42. 7 vezes 1, 7. 7 mais 4, 11. Ah, rapaz! Não é que o 7 deu bonitinho? Então, 7 vezes 16, 112. Zerou aqui. Então, x é 7. Ou seja, a medida do triângulo do quadrado menor é 7. Mas isso não me deu nada sobre a medida do quadrado maior. Então esse exercício aqui está sendo mais longo, estou ocupando quase o quadro inteiro, porque a gente está fazendo algumas explicações, está fazendo passo a passo, e porque ele exige muitos passos. Exercício que exige muitos passos, é importantíssimo você deixar ele organizado para você conseguir voltar aonde você quer. Então você pode pegar esse daqui e substituir o valor do x, ou esse daqui e substituir o valor do x. Problema desse, o y vai estar ao quadrado. Você tem dificuldade com números ao quadrado? Não faça esse. Faça esse. Você tem facilidade com números ao quadrado? Gosta, acha bonitinho? Mete pau nesse daqui. Pode dar muito certo.
Inclusive, o que vocês acham que eu devo fazer? Esse ou esse? Ah, senhorita, então você escrevia nas carteiras do Andaló? Que coisa feia. Mas tá bom, você pelo menos apagava. A maior parte dos alunos não apaga. Eu tenho todos os dias para que eles apaguem, porque as tias da limpeza não merecem ficar apagando conta de aluno, né? E até parece que eu pedi para eles fazerem a conta. E aí, vamos fazer pelo primeiro ou pelo segundo? Tchau. O que vocês me dizem? Pelo primeiro não tem quadrado, pelo segundo tem quadrado. Ah, o senhor é o Fábio. É, eu troco um com o outro, foi mal. É que a Thalia também tem nome engraçado. Aqui na Twitch Cam. Ok, então vou fazer só porque ninguém falou, vou fazer pelo que parece mais difícil. Ah, você falou tarde, vou fazer pelo mais difícil. Não, brincadeira, você falou para fazer pelo primeiro, eu vou fazer pelo primeiro. Aqui então, nós temos 4y menos 4x igual a 32. Substitui o valor do x. Então nós temos que é 4y ainda, o y não mudou de valor, menos 4 vezes 7 igual a 32. Então nós temos 4y igual menos, eu não passei para o outro lado, 4 vezes 7. 5 segundos você vai fazer 4 vezes 7 aí. 28 igual a 32. Passo 28 para o lado de lá. 4y igual a 32 mais 28. 4y igual a 60. Passo 4 dividindo. Y igual a 60 dividido por 4. Não é legal fazer desse jeito aí. Isso aqui é um abuso de linguagem matemática. Não faça assim. 60 dividido por 4, a gente pega 60 dividido por 4. Por que é um abuso de linguagem? Isso daqui não é o símbolo de divisão. Isso daqui é o algoritmo da divisão. Isso aqui é como nós fazemos a divisão. Ou como nós apresentamos ela é assim. Ou assim. Então, colocar daquele jeito, colocar na chave da divisão aqui no meio do exercício é um abuso de linguagem, não é legal. Se durante o vestibular a pessoa que está corrigindo sua prova, uma prova aberta, for muito criterioso, ele até pode tirar nota de você colocar ele aqui no canto. Cuidado com isso. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2, desce o 0. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Ok. Y então dá 15. Ele me disse a unidade, só para eu saber aqui. Disse, a unidade é em metros. Então aqui o x é 7 metros e o y é 15 metros. Daqui até lá, um exercício só. Provavelmente se eu tivesse começado aqui em cima, o quinto exercício, eu teria parado aqui. Mas de qualquer jeito é 2/3 de uma lousa para fazer um exercício. Isso pode aparecer no vestibular? Pode. Tem como você economizar tempo? Bastante. Estamos focando primeiro em entender toda a matéria, depois a gente vai pegar para fazer mais rápido. Então, dicas para fazer conta como essa, mais rápido, vai vir depois. Quem tiver aí presente, assim que eu finalizar essa live, ela já vai estar disponível aqui em cima. Venha, é aqui em cima, você tem uma coisa escrita vídeos. Esses vídeos aqui tem os anteriores que eu já gravei. Então, aqui vocês vão assistir o vídeo anterior, saber como que a gente chegou nessa conta. Aqui em cima tem o like, né, o seguir, e aqui o sininho. Então, sempre que eu estiver online, você aperta coraçãozinho e sininho, e toda vez vocês vão saber que eu estou online quando eu entrar online. Se estiver escrito The Witcher, é porque à tarde eu faço live de jogo para os alunos que não querem estudar, né, os amigos que querem acompanhar a história de um jogo novo. Agradeço muito a presença de todos. Na próxima aula nós vamos continuar. Então fizemos até o exercício 5 dessa lista. A lista se encontra aqui embaixo nas anotações. Lista 2
geometria plana. Então, nos vemos amanhã, não, amanhã é sábado, nos vemos na segunda-feira. Tudo de bom para vocês, muito obrigado pela presença e até a próxima. Valeu!